Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos esperar o Marcelo entrar aí para a gente resenhar o quarto capítulo da vida intelectual do Sartre-Ange. O Marcelo tá demorando hoje, né? Estranho. Opa, apareceu. Tô tendo a impressão de que tô esquecendo alguma coisa. Não sei o que. Opa! Eu tô com a musiquinha na cabeça. Eu odeio quando eu fico na cabeça uma música que eu não sei cantar. Porque, É, não, o negócio em japonês é muito chato isso. it's okay. Isso aí tá tudo certo. E aí, já apresentou o Pois livro, é. né? É, o assunto de hoje? Sim, sim. Não, eu só cheguei a comentar que o quarto capítulo eu não cheguei a falar qual era. Inclusive, Uhum. eu esqueci de marcar a página aqui de novo. Qual que é o capítulo aí? Pode falar o nome? É, o tempo do trabalho. Isso, perfeito. Tem Que é como um dar tema aí uma que tá. Baixada? abaixadinha? Tá bom. Fala alguma coisa aí pra ver se eu te ouço. Som, teste, som. Beleza. Melhorou. Ainda ouço, mas não me atrapalha mais. Ah, não, de boa. Bem, o tempo do trabalho é um tema que está sendo importante aí pra gente nas últimas semanas. Na verdade, eu acho que tudo nesse livro aqui vai ser útil pra gente nesse projeto de ficar sem procrastinar que a gente está tentando fazer, né? Mas essa coisa do tempo do Tentando. trabalho é importante, né? Pois é. Porque é aqui que ele fala da questão do descanso, né? Não só do trabalho, mas que tem um tempo para o descanso, tem um tempo para o lazer. O lazer ele já falou mais em outros momentos, né? Mas nesse ele dá mais foco para essa coisa do descanso e do trabalho, né? Sim. É, posso falar ou À você vontade, tá... à vontade, à É, não, vontade. logo na introdução, né, o primeiro ponto ali, o trabalho permanente, eu achei muito interessante a comparação que ele faz do estudo concentrado em buscar a verdade e comparando isso com a oração, né? Perfeito. E aí ele traçou um raciocínio, digamos, metafórico, mostrando, tá vendo? Pensa em você criança, né, querendo um brinquedo. Você fica olhando aquilo sem parar e aí quando você olha para sua mãe sorrindo, isso é um gesto similar ao da oração, né? Você mostra Uhum. que, porque a oração seria o desejo de algo. Sendo assim, o ato de estudar seria também o desejo de buscar a verdade. Eu achei isso muito bonito. Uhum. Perfeito. Ele até fala aqui, né, que se você suprime a expressão oral da oração, ela ainda tem um valor por causa do desejo, né? Porque é uma coisa bem íntima, né? É realmente é um jogar-se em direção à coisa, né? É realmente uma busca profunda. E aí realmente tem Sem tudo a dúvida. ver chamar o estudo de um tipo de oração, né? E que também, se você parar para pensar, né, Deus se identificando com a verdade, né, tem tudo a ver, né? Porque um ora para Deus enquanto Deus, outro ora para Deus enquanto verdade, né? São pega um outro aspecto de Deus, né? Pega um aspecto específico de Deus. Sim, interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse Ó, ele capítulo, a impressão que eu tenho é que ele é mais. Não falo nem em termos de número de páginas, mas ele é mais curto de raciocínio, né? Porque é um de raciocínio raciocínio é mais curto. bem. Uhum. Ele não vai muito longe, ele fica circulando nessa questão. Sim. Ele tá martelando na nossa cabeça que, olha, é importante trabalhar, é importante dormir, dormir é importante, tem o seu tempo para dormir, tem o seu tempo de trabalhar, não sei o que, não sei o que. É, Sim, é bem isso, né? Realmente é uma coisa para ficar moendo e pra gente pegar o espírito da coisa enquanto lê, né? Tem um lugar aqui que sim, ele fala, logo em seguida ao que você leu aí, ao que você comentou, ele fala que importa orar sempre, né? Dizer que importa orar sempre equivale a dizer que é preciso desejar sempre as coisas eternas, as coisas do tempo que as favorecem, o pão cotidiano de toda a natureza e de toda oportunidade, a vida em todos os seus esplendores terrestres e celestes. Aí de novo ele colocando aquela questão da gente
no momento da oração, se lembrar de onde a gente quer chegar, né, com nossos estudos. Então, saber que a gente está indo em direção a uma verdade suprema, absoluta, né, e que a gente está sempre indo nessa direção, e que as outras coisas da vida sempre, por mais terrenas que sejam, etc., estão sempre se juntando a esse projeto na medida em que elas favorecem essa nossa busca, né? O livro é muito bonito, né? Ele tem um linguajar muito, muito belo. Tem umas Essa figuras sua de linguagem fala, muito boas. sem dúvida, e concatenado sempre com teologia, obviamente. Uhum, com Mas certeza. essa sua fala me lembrou uma... É um modismo falar isso, mas eu acho que o jeito que você conversou com o Lucas foi mais elegante, digamos assim, ou pelo menos diferenciado. O pessoal fala muito de educação do imaginário, né? Uhum. E aí, em uma dessas lives, eu falei do exemplo do Rei Leão, né? Quando Simba encontra Mufasa no céu. Eu acho aquela cena muito bonita. Mas você e o Lucas nessa live desenvolveram um raciocínio mostrando como... eu vou usar essa linguagem, né? Como o imaginário é importante para a vida de estudo, né? Porque você se vale da figura da grandeza ali representada na literatura, no filme, enfim, na arte, e você transporta isso para a sua vida no sentido, não, eu vou buscar, eu vou fazer, né? Por exemplo, as vestes templárias têm uma conotação muito bela, né? E às vezes é interessante pegar se imaginando assim, com uma roupa daquela em prol de algo bom. Sim. Aquilo te leva a querer fazer aquilo também, né? Sim, a gente já conversou sobre isso, inclusive, né? Eu imagino que sim, né? Não sei, realmente. Sabe, que a gente fala por fora, fala aqui também, eu nem sei mais o que a gente falou aqui, o que a gente não falou aqui. Mas isso aí a gente já deve ter comentado, né? Se a gente for naquele evento que seu pai se vestiu de de algum personagem de Star Wars, a gente pode Sim. ir de Templário. Seria brabo, hein? Ótima ideia, Porra. ótima ideia. Seria um Ótima dia, ideia. quem sabe? Um dia, vermelho quem aqui, sabe? um branco aqui numa live. Não sei, quem sabe? Caraca, maneiro, hein? Fazer A live live de Templária. cosplay. Porra, Live temática. Porra, maneiro. seria Ótima ideia. interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu marquei um negócio aqui que eu acho que é interessante. Instintivamente queremos conhecer, como queremos pão. Se a maioria dos homens apega-se a desejos mais terrenos, o pensador tem isto em particular. O desejo de saber o absorve. Por que não fazer esse desejo trabalhar, fazê-lo trabalhar, digo constantemente, como um curso de água em que se instalam turbinas, né? O que eu entendi disso aqui? A turbina ela do avião, tem um local bem... a turbina, no caso da água, ele no fala sentido do dínamo. que absorve. Mas eu pensei em do turbina de dínamo, avião isso, do mesmo. dínamo. Obviamente não existia avião na época dele, mas eu pensei muito na turbina do Mas avião, assim, quanto relacionar mais com vento, água mais... não faz muito sentido. Ah, sim, sim. Não, é que ela se ajuda, né? Uhum. Ela ganha força com... É o mesmo princípio O negócio físico passando, aqui. sim. Isso. É um princípio físico parecido. Mas na questão da turbina da água, né, do dínamo que você falou, né, eu acredito, eu não sei nem se são sinônimos, mas acho que dá pra usar pra falar mais ou menos da mesma coisa. Mas aí tipo, a água do pensador aqui está sempre indo nessa direção. A gente tem que saber pegar a turbina que a gente tem, que é aquilo que absorve a energia da água, e colocar no lugar certo. Né? Não adianta a gente ficar colocando turbina naqueles desejos que não tem nada a ver. Né? É você pegar esses instrumentos que vão fazer você aproveitar melhor aquela coisa, qualquer que seja, e colocar no rio certo. Né? Colocar a turbina naquele rio do saber, do conhecimento e tudo mais, né? Para você poder tirar dali o melhor possível. Né? Então a turbina eu acho que seriam as ferramentas que você tem, né? Das quais você dispõe, e que você pode aplicar em vários lugares. Você deve escolher o melhor lugar para fazer isso. No caso, o rio da sabedoria. Né? Acho que o raciocínio é assim, olha, tem um rio muito forte dentro de você. Tente colocar a pá do moinho nesse local, né? Você vai atingi-lo, mas procura encontrá-lo, né? Talvez seja isso. E é engraçado que nessa passagem, eu interpretei assim, né? Tem uma hora que ele estanca você mesmo de seu cérebro. Você reparou isso? Ele faz uma separação. Acho que lembro disso. Mais ou menos assim, né? Eu achei isso bem interessante. Como se o seu cérebro fosse algo diferente de você mesmo. É estranho pensar assim, né? É quando ele fala que o seu espírito trabalha independente de você? Eu acho que sim. E é nessa altura Tá. aí do dínamo e tal.
É Vou meio ver por se eu aqui acho. mesmo. Vai procurando aí, porque É, tem aí um trecho que ele fala aqui, ó, fala aí. regulem esse trabalho e que seu cérebro também seja um intelectual, entendeu? Ou seja, a sua intelectualidade não está imanentizada só no seu cérebro e, enfim, deu para entender, né, o raciocínio aqui. Eu achei Uhum. isso bem interessante. O cérebro também é um elemento que pode ser educado, né, de certa forma, Exato, exato. para poder favorecer essa sua vontade, né, que é, assim, digamos assim, independente do cérebro. Sim, Faz é que sentido. assim, a rigor você utilizaria o próprio cérebro para forçar essa disciplina, só que ele estanca, né? Ele meio que fala assim, Uhum, você tem algo em si fora dessa caixa craniana, né? Eu achei isso muito uhum. interessante, muito mesmo. Sim, sim. Até porque quando a gente fala em, sei lá, em educação da vontade, nesse tipo de coisa, né, de você tentar adquirir um hábito e tal, nada mais do que, tipo, você não está fazendo nada mais do que educar o seu cérebro, né? Tipo, você já Sim. pressupõe que você é algo diferente do cérebro de alguma forma e que você consegue ter algum domínio sobre alguns aspectos dele, né? Você consegue controlar as suas vontades, os seus desejos, né? E como ele falou aqui, né? Colocar a turbina no lugar certo, né? É muito interessante. Ó, tem um É, negócio que ele começa a pode falar falar. aqui que eu acho bem interessante, que é sobre. Eu não sei exatamente onde ele começa a falar disso, mas Mas isso tem um está no item 1, parágrafo. só para que eu não me perca. Ah, não, sim, sim, tudo no item. Tá. Tudo no item um ainda. Agora eu vou até. Não, sim. Sim, item 1. Ele fala Uhum. aqui. Veja o que acontece quando você deseja mobiliar um apartamento. Até então, Hum, não pensava em imóveis, a ponto de circulando pelas ruas de Paris, ou do Rio de Janeiro, ou de Curitiba, onde em cada 4 lojas, uma. Curitiba. não resisti. Nesses lugares, né, uma a cada 4 lojas é um antiquário, né, então é cheio de móveis e você nem sequer os via. Suas formas não chamavam sua atenção, você ignorava as tendências da moda, as chances de encontrar algo interessante, a especialidade de cada quarteirão, os preços, etc. Ao contrário, agora, tipo, isso numa situação normal, né? Você está passando na rua, você não percebe esses elementos. Ao contrário, quando seu espírito é despertado pelo desejo, né? Você está se mudando, você está buscando mobiliar a sua casa, quer fazer uma reforma, né? Quando seu espírito é despertado pelo desejo, tudo o atrai, tudo o detém. Paris torna-se um imenso magazine e você descobre em 8 dias o que levaria uma vida inteira para aprender, né? Então, o que isso quer dizer, assim, né? Traçando um paralelo com a vida de estudos, né? Essa disposição sua do espírito é importante exatamente porque vai servir como um tipo de filtro para você olhar para as coisas, né? Você vai ver coisas onde as pessoas geralmente não veem, né? Você vai, porque é exatamente isso, é como se você quisesse vamos dizer assim, mobiliar a sua inteligência e aí você está buscando móveis que possam servir para alguma coisa, né? E ele ainda diz aqui que a verdade está mais disseminada que os móveis. Né? Os móveis tem só nas lojas de uhum. móveis, a verdade está em qualquer lugar. Então você tem de se educar exatamente para poder saber ver essas verdades nos diversos lugares, né? O que mostra uma falha do nosso sistema educacional, né? Explica Que mais. capta o aluno. É que você não explora o interesse efetivo do aluno em um objeto epistêmico. Você o força a estudar uma linha previamente traçada e a tirar nota, só isso. Então, Uhum. é porque o que eu entendi dessa parte dos móveis Interessante. é o seguinte: você geralmente não quer comprar móveis, certo? É, na maior parte da sua vida, mas em alguns momentos você precisa de um armário novo, uma cama nova, enfim. E nesse momento você faz uma pesquisa por novos móveis. E aí Uhum. você ganha um poder de foco, digamos assim. Eu lembrei muito de uma passagem, Exatamente. essa é a ideia. Mas tem e você veja, né, o seu comentador aí, o Olavo de Carvalho, né, tem uma passagem que ele fala assim, um vídeo, sobre o interesse em um objeto de estudo. Você tem que tratar aquilo que te interessa filosoficamente ou cientificamente como um paciente quase morto, em cima de uma maca. E aí você solta toda a atenção sobre aquilo de modo a tentar salvá-lo. É esse o raciocínio. E tanto que esse livro influenciou bastante Interessante o isso. Olavo, né? Muito. Sim, sim, ele fala no prefácio aqui. É. Então acho que tem tudo a ver com isso. E agora que eu aprendi É engraçado, ó. Também traçando um paralelo com essa passagem aí. Agora que você me ensinou, né, professor Aldrin, a editar vídeos, muito bem, por sinal, eu Com certeza. nunca mais. Eu agora vejo vídeos e séries com muito mais interesse em talvez encontrar um momento ali que eu possa usar numa edição minha, entendeu?
Sim, é exatamente isso. né? É Exatamente exatamente isso. o raciocínio aí, né? Numa coisa bem mais específica. Inclusive, nessa história de canal de montagem e etc. que a gente tá fazendo, quando eu vejo um vídeo no YouTube, às vezes eu fico pensando, pô, eu vou guardar o nome desse vídeo, porque essa cena aqui é muito bonita, eu posso usar isso aqui pra alguma coisa. Eu passo por isso também. É muito doido isso. Eu posso usar a E ferramenta do Camtasia de filmar a tela, né? E a pegar essa tela, passagem pra mim. exatamente. Exatamente, exatamente. E aí na vida a gente precisa ficar alerta a essas coisas também em questão de estudos, né? Se a gente quer de alguma forma desenvolver capacidades intelectuais, a gente tem de tentar enxergar a verdade nas coisas. Né? Não enxergar aqui móveis nas coisas, não enxergar cenas legais para montagens nas coisas, mas enxergar a verdade mesma. Né? Às vezes numa leitura simples de literatura você encontra uma referência interessante para aprender coisas novas. Sim, sim, O, constantemente. o Jô Soares tem um livro, acho que é o Xangô de Baker Street, acho que é assim Eu o tenho esse nome. livro aqui em casa, inclusive. Tem? Eu Se você nunca li, reparar, mas tem ali nas coisas do meu pai. eu li quando eu estava na graduação, sem nenhum interesse, eu li por ler. Eu falei, quero ver como é que é o Jô Soares escrevendo, né? Todo mundo fala bem dele. Eu tenho muita curiosidade, porque o livro fica ali, dá pra ver bem claramente. Eu fico pensando, será que esse aqui é o Jô Soares mesmo? Cara, duas coisas assim. Uma acabou, eu não vou dizer que me ajudou na vida prática forense, mas foi interessante assim, porque ele fala muito de arma dentro desse livro. Ele dá alguns detalhes específicos. Deu a entender que o Jô Soares entende muito de arma. E Interessante. uma vez estudando balística para um concurso público, eu percebi essa ligação, sabe? Foi bem interessante. E ele também entende muito de trens. É impressionante assim, o interesse que ele tem por trens. Você vai ver que ele fala, esse Interessante. trem é meio Sheldon Cooper. Uhum. É isso aí, Interessante. né? Qualquer lugar você pode encontrar coisas boas. Com Nietzsche, Perfeitamente. por exemplo, você pode aprender um pouquinho de pré-socráticos, por que não? Né? Eu não sei porque eu nunca li, mas se você tá falando, interessante. Eu vou até procurar saber disso aí. Uhum. Vamos ao item 2? Subitem, né? Calma aí, tô Ou peraí você que dando uma não olhada está aqui. satisfeito? Tu não sublinhou, não marcou mais nada aí nessa primeira parte? Não, só para fechar então, né, em defesa dos gregos aqui, porque essa semana eu tive que ouvir um professor do mestrado dizendo que os gregos nos enganaram Que ao alegria, hein? valorizar, já que eles valorizam a realidade, né, olha que malucos, né, eles valorizam a realidade, o objeto externo ao sujeito, enfim. E aí ele mostra aqui, o nosso autor, aquela passagem jocosa, né, eu nem sei se é verdadeira, porque assim, a maçã caindo diante de Newton, acho que é evidente Ah, para sim, qualquer sim, pessoa, sim. né? Para Eu tava Newton, acho pensando em falar que disso também. É, então isso é uma forma de que do autor aqui tentando mostrar. Eu sei que o exemplo da maçã é um pouco tosco, né? Mas ele está tentando mostrar o seguinte: às vezes num descanso teu você tem uma ideia brilhante, uma coisa boa, enfim, sim. uma sacada, né? E você tem isso cada vez mais, quanto mais você olha para a realidade com aquele hábito, com aquele espírito de encontrar verdade nas coisas, né? Sim. Por mais que essa parada do Newton seja um. Ah, não, ele fala aqui um negócio que talvez resume um pouco, né? Um grande pensamento pode nascer a partir de qualquer fato. Em toda contemplação, seja de uma mosca ou de uma nuvem que passa, há uma oportunidade de infinitas reflexões. Qualquer raio de luz pode levar ao sol, qualquer caminho aberto é um corredor que conduz a Deus. Né? Então todas essas coisas participam da verdade suprema, então, sabe, qualquer coisa comporta a verdade, dá pra gente pensar bastante a respeito de qualquer coisa e extrair conhecimento de qualquer coisa. Né? Bem nesse espírito que a gente falou. Aí tu falou do Newton, né? Dizem que essa história é mentira, né? Mas, sei lá, é bonitinha, né, pra contar É, essa coisa da maçã que caiu na cabeça. E você vê, né? É uma coisa simples, né? Caiu a maçã na cabeça do cara, aí o cara pensou, pô, por que isso aqui acontece? Né? Então tem um espírito de descoberta aí. E é isso que ele tá falando pra gente nutrir, né? E aí tem uma parte que eu sublinho aqui, que ele fala, tipo, ele dá alguns exemplos disso que eu acho bem legal. Ele fala aqui, ó. Tudo deve alimentar nossa especialidade. Tudo deve testemunhar a favor ou contra nossas teses. O universo é em grande parte o que fazemos dele. Aí ele começa, né? O pintor vê por toda parte formas, cores, movimentos e expressões, para que ele possa incorporar e usar naquilo que é a vocação dele, né? O arquiteto, ele vê o equilíbrio das massas em tudo, né? Vê a proporção também, etc. O músico percebe os ritmos e os sons. O poeta, ocasiões para metáforas. E um pensador percebe ideias em ato, né? Percebe coisas de verdade desenhado. que você
Exatamente, é ideias em ato. Ideias é o correspondente real das ideias. É perfeito isso. Acho que agora, por mim, a gente já pode pular pro segundo. Não, só pra fechar então, eu pensei em mais Fica à uma coisa vontade. aqui agora do nada. Você gosta muito Pode de falar. videogame também, né? Eu não Eu diria não que eu sou sei. fã de videogame, eu gosto de alguns jogos. Alguns jogos, tá, enfim. É. Mas eu vou tentar explicar o meu raciocínio aqui. Eu não sei se você sente, com o passar dos anos, deixa eu tentar ser bem claro no meu raciocínio. Digamos que o Aldrin, bem criança, com 5, 6, 7 anos, tivesse uma desenvoltura na machine do jogo muito diferente do Aldrin atual. Porque hoje talvez você entre no jogo e pense assim, tá, eu tenho que direcionar os pixels aqui para um negócio ali, entendeu? Você começa a racionalizar demais o jogo. Não sei se você já passou por isso. Ah, meu objetivo é fazer o score, isso basta. Sim. Quando a gente fica mais velho, acontece isso nos jogos. Não sei se você tem essa impressão também. Hoje eu não tenho o mesmo prazer de jogar videogame que eu tinha quando criança, porque hoje eu já não tenho um despertar de curiosidade tão grande com o jogo. Só que quando Sim, é criança, porque não você tem nada explora novo, tanto, né? não tem nada novo. Agora, quando você é criança, eu sempre deixava, o meu pai jogava videogame comigo, o Super Nintendo, e tinha um jogo lá de futebol japonês, enfim, a gente jogava às vezes. Não que meu pai seja grande fã, mas ele ficava surpreso ao final de alguns dias em como eu descobria coisas novas, assim, com uma simplicidade da máquina, da machine, né, daquele jogo. Um Qual o jogo que pouco. você falou? Desculpa, eu Era um jogo de futebol. esqueci. Eu aprendi lá, era um lance que uma pessoa normal não ia descobrir. Uma pessoa em condições normais de cognição, desinteressado, né? O E eu Marcelo é como super dotado, gente. Não sei se vocês não, sabem, não, mas o não, Marcelo tem QI 300 e tal. não, eu, Não, eu tudo bem, era a gente uma já entendeu que você é melhor que a gente. Pode continuar. não, eu tô falando da criança mega interessada em um negócio. E ela Aham. querendo desbravar uma coisa. É tipo assim, Sim, esses sim. glitches aí, quem que descobre isso? É a galera muito, mas muito afim. Muito E viciada, né? talvez, piegas que possa aparecer, isso nos permita aqui uma conclusão filosófica, né? Eu não gosto muito desse Com certeza. raciocínio bobinho de que a filosofia nos leva à dúvida, ou de que a Eu criança é a melhor também. filósofa. Eu acho isso meio bocó. Mas uma coisa é certa, né? Eu acho que tem um fundo de verdade Tem um no fundo de espírito de quem fala verdade. isso, mas é. Não, tá, ok, eu Porque entendi. assim, Continue. mas é que essa constante especulação, sem se despregar das bases objetivas ali colocadas, certo? Isso é muito importante. Então não chega ao niilismo, não é disso que se trata, porque niilismo seria desligar o videogame e jogar fora, né? Não é disso que se trata. Você tem os limites ali daquele xadrez. Mas dentro desse espírito especulativo, você consegue encontrar uma verdade mais sofisticada, né? Isso é muito interessante. Interessante. Eu já passei por coisas assim várias vezes, cara. Uma das coisas que eu mais joguei ao longo da minha vida e jogo até hoje de vez em quando é o World of Warcraft. E aí é MMORPG, você tem um mundo inteiro assim pra você explorar, tipo um negócio absurdamente gigante. E eu E lembro sempre tem coisa que nova. Sim, pois é, sempre tem coisa nova. Mas agora tá chegando num ponto que, de fato, eu não fiz tudo que dá pra fazer. Só que quando eu comecei, né, eu não conhecia nada do mundo inteiro, tipo, daqueles continentes, daqueles. Porra, muita terra, muito chão pra andar. Eu não conhecia quase nada daquilo. E aí eu e um amigo meu, o Fernando, inclusive, que até aparece aqui de vez em quando pra assistir, já apareceu algumas vezes, a gente ficava, caraca, vamos até ali longe, aquele lugar lá longe, vai ter que passar por um lugar com nível mais alto, não sei o que, caraca, a gente não sabe o que vai ter lá, será que dá pra passar por aqui? A gente ficava, tipo, bolando os negócios assim, a gente conseguiu andar a pé, tipo, boa parte do mundo e tal, foi uma experiência super diferente, só que, assim, hoje em dia, tipo, a gente não tem esse espírito de Não tem a exploração, mesma porque, sei lá, graça. eu já conheço o mundo inteiro praticamente, entendeu? Tipo, tem muita coisa pra fazer no jogo ainda, só que, sei lá, eu passo tranquilamente por ali, eu sei todos os atalhos, eu sei todos os lugares. Então, realmente, né, perde um pouco quando a gente já conhece. E a realidade, curiosamente, diferente dos videogames, ela sim sempre tem algo novo. Sim. É aquilo que a gente estava falando, né? O nosso pensamento não esgota o que está ali. Sempre tem algo novo nas coisas para a gente aprender. Eu posso passar aqui o dia inteiro listando os acidentes de um objeto qualquer, as substâncias, as categorias e tal, e eu nunca vou esgotar. Tipo, o jogo pode até ser que eu descubra tudo que tem para fazer, mas a realidade nunca se esgota, né? Essa é a beleza da coisa. Sem dúvida. Este espanto, eu acho que é o que caracteriza a atitude filosófica. É uma, Sim, sim. é uma ânsia de querer saber mais e não ter satisfação com aquilo já concretizado, né? Eu acho que Perfeito. O essa é Aristóteles falava isso aí. né?
O Ian Mantiello perguntou ali como é que tá o projeto. Tá difícil. Aliás, Ian, você fez Tá bastante. difícil. Acho que ele baixou todos os PDFs do resenha já. Eu consigo ver Caraca, quem baixa o quê. É interessante. Muito legal, bem. legal. Mas é interessante esse raciocínio aí que a gente trilhou dos Dos jogos, é bem videogames. interessante, né? Bem legal Como a mesmo. gente, com mais interesse, a gente descobre coisas novas ali. E talvez isso signifique um espírito filosófico. Claro que o videogame é um exemplo bobinho, mas se você Sim, transportar isso para qualquer outro aspecto metafísico ou não, você consegue trilhar a ideia aí. Beleza. Item com 2 agora. certeza. O trabalho à Trabalho noite. noturno. Começa aí, Aldrin. O primeiro era o quê? O primeiro capítulo? Era trabalho de dia? Eu não tô lembrando agora, como aí. Não, o trabalho permanente. É o trabalho permanente. Bom, quando ele fala aqui em trabalho noturno, assim, o que eu entendi bastante disso é que ele não está falando exatamente de se sentar para estudar à noite, né? Aqui à noite ele está colocando como o período de descanso, né? O período onde as coisas já estão se acalmando, né? Não é necessariamente, ficou escuro o céu, agora à noite. Ele está falando daquele momento em que você já voltou do trabalho, o dia está terminando, tá passando uma moto aqui, hoje não é ambulância, é a moto, não sei se dá para ouvir. Enfim, aí e aí ele começa a falar várias coisas sobre descanso e também sobre não, calma aí. Não, descanso é no próximo item. Ou não? Eu acho que ele já Enfim, acho que fala ele não. nesse. Acho que ele já fala nisso. Mas enfim, ele fala de descanso, ele fala de fazer coisas um pouco mais calmas, né? Porque quando você. Você passa o dia inteiro, de certa forma, na atividade. E aí quando você chega à noite, você precisa descontrair de alguma forma. Só que esse descontrair não pode ser também com uma atividade muito forte, né? Você não pode. Porra, ele cita um exemplo aqui muito bom. Cadê? De anotar as ideias? Não, isso É depois depois ou isso, antes, né? sei lá. Não, é porque agora eu peguei um exemplo que está lá na frente, assim. Porque ele fala aqui, ó, quando chega a noite, as pessoas que trabalham, né, eles se sentem livres de freios e sem pensar em mais nada, entregando o espírito à dissipação que supostamente descontrai, jantando, fumando, jogando, conversando, correndo ao teatro ou aos bares, bocejando no cinema ou jogando-se na cama descansados. Descansados até né, mas como o violino cujas cordas foram todas afrouxadas. Que dificuldade no dia seguinte para afiná-lo de novo. Né? Então ele fala aqui que de alguma forma parece que à noite, se a gente tenta descansar de um jeito não muito sereno, parece que é como se a gente afrouxasse demais, a gente perdesse mais energia e no outro dia a gente acaba ficando mais cansado ainda. Sabe? É um descanso que acaba não sendo bem um descanso. Sabe? É alguma coisa nesse sentido. Eu achei esse ponto interessante. Eu percebi que ele tem muita preocupação com dois trechos específicos do dia. Que curiosamente, em termos ópticos, se confundem, mas são contrários, né? Que é o amanhecer, e não é amanhã assim, 9 horas da manhã, é amanhecer mesmo, 6 horas da manhã, 5 e meia. Mas também com o entardecer quando já está anoitecendo, aquele momentinho assim que a luz artificial e a luz do dia começam a se confundir, sabe? É uma zona de É, penumbra, digamos. Ele tem muita preocupação com esse momento. E ele diz que ali talvez residam alguns gatilhos, né? Se você não tomar cuidado, isso te atrapalha mais tarde. Talvez seja esse o raciocínio, né? uhum, No sentido de também ter uma atitude contemplativa, de relaxar um pouquinho, descansar um pouquinho, né? Ninguém é uma máquina, pois é. ninguém é filhote de coach. É verdade. É verdade. Bom, já que você está no item 2, então eu vou falar aqui de um aspecto interessante do item 2. À É rotineiro vontade. acontecer, às vezes, eu não sei se acontece contigo, de você botar a cabeça no travesseiro e começa aquele caldeirão de ideia, né? Uhum, E muito, eu muito. sempre fui... Eu tenho que ter mais humildade para entender que eu preciso anotar quando eu tenho uma ideia muito boa. Que eu penso, não, beleza, Eu eu vou lembrar também. disso depois. E eu esqueço, cara. Às vezes eu trilhei um raciocínio super interessante e eu não anotei. Quem fazia isso era um jurista chamado Eros Grau. Né? Ele ainda está vivo. Foi ministro do Supremo. E tem um documentário no YouTube chamado
Tempo e História do Supremo, uma coisa assim. E aí o filho dele comenta, esses dias eu estava atravessando o sinaleiro com meu pai, ou farol, né? Em Maringá se fala sinaleiro. Nossa, aqui E não aí fala nem na. Aí você fala o quê? sinaleiro. Pardal Peraí, tu falou sinaleiro o quê? ou farol? Ah, farol. Não, aqui fala sinal de trânsito ou semáforo, Sinal de trânsito. que é o Semáforo. Não, nome semáforo é técnico, né? muito. Mas enfim, e aí ele Semáforo. parou no meio Não, da é faixa, sinal, a gente assim, fala de, sinal de aqui. pedestre e pegou um caderninho e Sinaleiro. começou a anotar, sabe? Eu achei isso bem interessante. E ele Uhum. sugere isso aqui, né? Ó, pega um bloquinho de nota no criado mudo ali, anota e amanhã, entendeu? E isso, Perfeito. esse anotar te dá uma tranquilidade, do tipo, ó, então você já reservou a ideia, agora dá uma descansada aí. Não fica talhando Perfeito. isso, né? Com certeza. Você citou um exemplo de um cara aí do direito, né? Mas tem um exemplo também que é bem próximo do pessoal aqui que acompanha a gente, né? Que é o Mário Ferreira dos Santos. Eu acho que você deve conhecer essa Ah, história, é? né? De que ele estava no meio da... Porque a ideia da filosofia concreta surgiu da seguinte forma, né? Ele estava dando um curso, não lembro sobre o que. Aí no meio da aula ele teve a ideia, pediu licença para todo mundo, interrompeu a aula no meio, foi para casa, começou a escrever tudo, tipo assim, as bases todas da filosofia concreta que ele tipo, que ele foi iluminado naquele momento. Ele parou tudo, parou a aula, tudo que ele estava fazendo, foi até em casa e começou a escrever. Eu Então, já ouvi falar dessa história. é Que uma ele história estava bem num conhecida. evento. Eu ouvi falar que ele estava num evento, não em sala de aula. E aí ele parou, ele Ah, falou, ó, dá licença, eu tive uma ideia, saiu correndo, parecia que estava com eu ouvi vontade que de ir foi ao no meio da banheiro. aula. É, foi correndo. É, pois é, aí E pra tu ver, né, o cara valoriza muito essa parada, né? A gente tinha de é. valorizar também. Quem sabe alguma intuição aí que você teve não podia hoje E estar veja, virando aí a nova teoria do direito natural já. cara, esses dias eu tive algumas ideias para dissertação e enquanto eu pensava, nossa, mas isso vai ficar muito bom. E já esqueci. Putz, eu sei mais ou menos o que era, mas eu... Agora, Caraca, que uma, droga. uma coisa interessante, né? É o Mário Ferreira dos Santos, é um cara genial, né? Se Uhum. ele, da alteza dele, com a inteligência dele, precisou disso, porque eu, Exato, perfeito, perfeito. mortal, não vou Muito precisar, bom. né? Exatamente, cara. A gente acha que a nossa memória é Não muito é. grande. Esquece mesmo. Não é. E você falou um negócio aí, né? Que você se sente como que aliviado depois que você coloca no papel. E isso é muito importante porque, pensa, você tá com a ideia na cabeça. Aí você, caraca, eu gostei, pensei bastante nisso. Caraca, eu tô trabalhando isso, tá na minha cabeça, tá na minha cabeça. A sua cabeça vai ficar ocupada com essa ideia, assim, indefinidamente, né? Só que quando você escreve, é como se você tirasse, você falasse, olha, não preciso mais pensar nisso, tá aqui. Tipo, e aí você É, abre o espaço para carimba. que você pense em outra coisa, sabe? É. Eu tenho essa impressão, pelo menos. Tipo, às vezes eu tô pensando muito, muito, muito no negócio, aí depois de muita insistência, eu decido, pô, vou escrever algo mais ou menos assim. Aí eu vou lá, escrevo, e aí eu vejo que nos dias seguintes, assim, eu paro de pensar nisso. Realmente eu sinto que, eu já fiz o que eu tinha de fazer aqui, já tá anotado. Né? Minha cabeça agora pode pensar em outras coisas. Então tu pensa, né? Quanta Sim. coisa que você poderia ter anotado que ficou tomando a sua cabeça durante vários dias que você ficou pensando nisso. Quantas coisas não poder, quantas coisas novas e talvez melhores poderiam ter aparecido se você simplesmente tivesse tirado isso da sua cabeça já e colocado numa ficha ou num caderno. Né? Não, É e tem a interessante parte isso. é muito, e tem a parte linguística, né? Porque você pensou num raciocínio, evidentemente trilhado com uma linguagem que já é em si harmônica, de início ao fim. E se você jogar isso no papel, você já vai colocar aquela linguagem pensada naquele momento, né? Aquele raciocínio trilhado ali, Uhum. naquele preciso momento. Sim, sim. Eu vou colocar isso na minha vida, cara. Vou arrumar um bloco de Sim. nota, um caderninho e vou começar a anotar as ideias que eu tenho. Eu também, cara. Desde que eu li esse livro pela primeira vez, que eu tenho na Várias minha ideias. cabeça, eu preciso fazer isso. Não, tipo, mas o que eu tenho na minha cabeça, olha, eu preciso fazer isso. Isso é importante, eu sei que isso é importante, eu preciso fazer. Não fiz até hoje. Assim, eu tô lendo esse livro aqui pela segunda vez. A vez que eu li foi. Tem quase 2 anos que eu li pela primeira vez. Não fiz ainda isso. Um outro cara que é um exemplo legal, não sei se tu chegou a ver recentemente, circulou na internet aí uma imagem do Mortimer Adler com a mesa cheia de ficha, assim, separado por assunto. Tipo, cara, isso aqui de ficha de cada assunto diferente. Com umas Eu plaquinhas assim. não, eu vi um relato do Gurgel
que, pelo que você está me falando, é rigorosamente idêntico a isso. O Gurgel, ele tem um arquivo com as abas ali de assuntos que ele gosta. E aí ele sempre Sim. joga para essas abas. Então, por exemplo, você gosta de estudar Platão, né? Então você coloca um P lá, Platão. Algum autor citou Platão, alguma ideia, você joga lá dentro em fichamento. E já coloca com a referência, né? Que aí você nem perde tempo. Eu ficho dentro do livro. Eu estou pensando em mudar isso. É a sugestão do Olavo, É bom. inclusive. Mas eu estou pensando em fazer uma coisa externa. Dá trabalho, só que depois fica muito bom. Adivinha o que eu ia Sim, colocar sim. em G? Não sei. Sei lá. A gnoseologia. Claro, com certeza. Aliás, os meus Pô, livros, quase. todos eles eu coloco, quando eu coloco asterisco, eu já sei do que se trata. Legal. Legal. Maneiro, legal, Não, da maneiro. hora. É, Como é que é o meme? Enfim, bem louco. gostei, Bem louco. bastante. Pode virar um meme isso aí agora. Eu super Talvez. empolgado aí, você, legal. Não, eu achei legal mesmo, é que eu fiquei pensando aqui, maneiro. Não, mas desculpa, fala aí do Atler. Ele que tem um livro, Como Ler Livros, Esse aqui, ó. 4 níveis de leitura, não é? 4 níveis de leitura, é. Eu tenho vontade Esse aqui. de lê-lo. E aqui É ele legal? fala muito sobre esse negócio de anotação. É muito bom mesmo. É. Ele fala aqui bastante dessa coisa da anotação. E aí me deu mais gás pra começar a fazer isso, só que, sei lá. É porque eu acho que isso tem um pouco a ver com a minha fleumaticidade, porque antes de começar a fazer as anotações, eu queria ter tudo organizadinho. Não, olha, eu quero ter esse lugar aqui pras fichas, eu quero ter esse Lembrei lugar das piadas tipo, de ontem. Ai, imagina. Nossa, aquilo. Enfim. Ai, Nhetão. O. Ah, Aí, na minha cabeça eu tinha assim, caraca, não, eu vou pegar, vou colocar um compartimento, comprar umas gavetinhas, fazer um negócio assim, porque aqui vai ter isso. Eu queria pensar tudo antes, em questão de qual ia ser o meu critério para dividir as fichas, né? Tipo, uma gaveta por autor, uma gaveta por ideia, né? Ou eu faço compartimentos dentro das gavetas. Tipo, eu tava tentando pensar muito em como eu ia fazer. E também para fazer algum tipo de padronização, né? Então, vai ser em folha de caderno, vai ser em folha de ficha, vai ser em folha de bloquinho, onde eu posso comprar mais bloquinhos para que fique sempre igual. Tipo, eu tava com um monte de preocupação dessa e talvez eu tivesse com elas até acabar de ler o capítulo hoje de manhã, porque aí eu comecei a pensar nas nossas conversas sobre essa coisa de temperamento e tal. Eu vejo que tem que realmente fazer, né? essa coisa tem de fazer, cara. Porque no futuro, as suas fichas vão estar uma bagunça de qualquer jeito. Então, assim, não vai tentar achar que, não, vou fazer aqui essa ficha do mesmo tamanho que essa aqui do outro. Cara, quando eu peguei pra ver essa foto do Adler, pô, eu vou mandar isso pra você depois. Eu acho que você até já deve ter visto, só que você não lembra, que esses dias se deu uma circulada aí. Aí, caraca, uns compartimentos desse tamanho, assim, por assunto, e tipo, só folha de papel, muita, sabe? parece Não aquelas tem por que caixinhas de ficar- clube, né? Que você vai nadar. Qual que é o teu nome aqui de sócio? Aí vai lá em Aldrin. Aí tá eu cheio nunca de fui ficha, sócio assim. de. Eu nunca Não, fui nem eu, sócio mas você já vi. Você provavelmente já viu É. uma situação assim. É que meu nome é Aldrin também, então assim, com certeza só ia ter uma ficha, né? Tipo, não ia ter esse problema. Mas de qualquer jeito. Então realmente é Ó, uma coisa de pegar na. O Matiello recomendou o Evernote. Evernote. Eu ia falar justamente do Evernote. Por que você não usa? É que é online, é computador, né, cara? Não sei se você. Mas o Essa Evernote é parada muito bom. Então, essa coisa de aplicativo, eu sei lá, já tentei pegar alguns, só que eu sempre esqueço da existência deles. Não sei. Eu tenho realmente vontade de ter um físico, assim, mas eu posso usar isso aí como uma forma de me adaptando, talvez. Eu vou dar uma pesquisada no Evernote. Obrigado aí pela recomendação. Fica aí para a galera que está assistindo também. Olha, eu tenho muita coisa pronta do resenha, né? E eu não tenho um arquivo igual ao do Gurgel, longe disso. Mas no Windows Você não aqui tem a eu idade bato. dele também, né? Mas por exemplo, há uma discussão sobre o artigo 170 do Código Tributário Nacional. Eu sei onde encontrar alguma coisa que eu já escrevi sobre isso. Com Ctrl+Look, né, no Word ou Ctrl+F no PDF. E isso já me ajudou muito, assim, não, eu estou dando um exemplo pontual, mas com os materiais que eu já fiz na vida, eu já consegui me virar em muita coisa muito rapidamente. Então talvez essa organização valha a pena até em termos de deixar no computador e não no arquivo. Porque onde você vai digitar os seus trabalhos hoje em dia? É no computador, não adianta. Então é melhor você ter no Word ali salvo, bonitinho, né? Sim, faz sentido.
É. Além Inclusive eu de cheguei. ser mais seguro, né? Você não vai perder no incêndio, em Não, tese. tu ver, tamanha era a minha preocupação com organização, que eu tava até É um olhando ali fleumático os mesmo, né? descontos Meu de um. Deus. Não, eu tava indo comprar um livro de biblioteconomia, de divisão decimal, de. Você sabe do que eu tô falando? Do Dewey? É Sei, Dewey, eu acho que é o nome sei. dele. Que Que tem ele. Então, no aham. trabalho intelectual o cara fala disso, foi lá que eu vi, eu acho. Ah, cara, eu não tenho. Eu É já o sou A, Guidon. B, C, D, E, vai que vai, entendeu? É. Não, porque o cara, quando eu fui ver que o cara bolou um código, tipo, uma divisão muito boa, eu fiquei, cara, eu tenho de aprender a fazer isso aqui. E aí tá ali na minha lista da Amazon até hoje, porque eu falei, não, eu quero comprar esse livro antes de fazer isso. Mas enfim, eu acho que a gente vai falar mais de Nunca ficha, fez. essas coisas, nos próximos capítulos. Nunca É. fiz. O tempo Enfim, passou e você não fez porra nenhuma. É o perfeito fleumático mesmo. falta-me colericidade e fogo. É. Mas enfim, a gente Muito com bem. certeza vai falar mais de ficha e dessas questões práticas Sim, nesse mais pra sentido frente. nos Já próximos reparei. capítulos. Tá. Olha, o item 3 é início e fim do dia. Eu acho que já está interseccionado com o item 2, né? De modo que a gente pode ir direto pro item 4. O que que você acha? Tô dando uma olhada aqui. Tá. Peraí, o 3 manhãs e as noites. Tá bem relacionado com os É. anteriores, né? Saída de consistência. É que faltam 18 minutos também, então Não, dá tranquilo. Não, tempo se você de olhar com tiver alguma. calma. É verdade, dá tempo. É que fica um silêncio constrangedor, né? Fica um silêncio meio chato, assim. Quando a gente olha, tem uma pessoa assistindo a live É. porque a galera é apressada. Mas a galera que tá É, vendo tem no uma, YouTube coloca no X2 aí e resolve o problema. tem uma Tielo que baixou todos os PDFs praticamente. Não O sei se cara é ele teve bom. paciência de ler tudo. É, tá. Acho que. Acho que é Olha o isso aí. Qualquer fleumático coisa a gente volta decidindo. em alguma coisa depois. Não, mas vai, fala aí. É. Item Ah, 4, eu tô. momentos de plenitude. Tá momento no seu? Aqui é instantes de É. plenitude. Bem, aqui ele fala então do descanso, né? Porque eu conversava disso com o meu psicólogo. Aliás, ele esteve aqui há pouco tempo. Dessa Aí questão. onde? Aqui na live. Ah, legal. Ele deu Abraço um aí pro joinha. psicólogo do Marcelo. Pode ser o seu um dia. Vamos ver. Mas eu trabalhei com ele essa questão aí. Porque, cara, eu tô ficando um pouco frustrado com esse nosso projeto aí de um mês sem procrastinar. O Matiela até perguntou como é que anda, né? É muito difícil, cara. É muito difícil. E olha, eu ouso dizer que o que eu vejo no YouTube desse pessoal muito produtivo ou é mentira ou é um pouco maquiado. A versão Uhum. apresentada. Sim, sim. Por exemplo, tem Que um, é tem um aquela coisa, né? sujeito lá. Falei. Pode Não, falar, tipo, pode que a falar. gente. Não, que a gente, porque. Não é bem questão de produtividade, né? Que a gente tá buscando num sentido de. Não. Né, de usar o nosso tempo todo, etc, etc. É. Isso é uma bobagem também. Isso eu não Não, sim, com acredito nisso. certeza. Não, isso Não, vai contra tudo que a gente tá lendo aqui, que a gente tá resenhando. é que assim, aquele descanso de puro cansaço, isso é viver, cara. Não adianta achar que você vai ficar 12 horas por dia estudando. Não vai. Não adianta. Ele fala disso aqui nesse capítulo, inclusive, né? Ele fala. Aliás, ele recomenda 2 horas, e aí parece pouco. Só que 2 horas todo dia, cravado, bicho, isso aí faz uma obra. Sim. E cedo, né? Ele recomenda fazer cedo, que é quando você está descansado e tal. Uma coisa importante dessa questão de estudar de manhã é porque ele coloca aqui, né? Estude a si mesmo, leve em conta o que é a sua vida, o que ela lhe permite, o que favorece ou interdita, o que ela mesma propõe para suas horas de fervor. Né? Então ele fala, olha, se você só puder estudar à noite, você estude à noite. Se você só puder estudar de manhã, você estude de manhã. E assim por diante. Mas ele realmente vai pedir uma preferência para a parte da manhã, porque enfim, tem várias questões, né? Você acorda descansado, você acorda sem aquela turbulência das obrigações, né? Você não está pensando em nada ainda, né? Você pega, pô, no meio da tarde eu tô com a cabeça cheia de coisa. Tipo, a minha memória de curto prazo, digamos assim,
tá cheia de coisa que aconteceu ao longo do dia. Então eu não tô com a cabeça tão clara ainda para pensar, para poder absorver um conteúdo de um livro e reter aquilo bem. No começo do dia, talvez seja importante você dar preferência para aquilo que você quer É mais manter na sua difícil. cabeça, naquilo que é mais É. importante e que é mais difícil também. Né? Então, tipo, pô, o que acontecer cedo vai ficar na minha cabeça melhor, vamos dizer assim, porque vai ter menos coisa antes ocupando aquele espaço. Então ela vai poder se expandir melhor dentro da minha cabeça. Então você dá preferência para os seus estudos. Né? Basicamente isso. E eu tinha pensado em alguma coisa nesse sentido. Você quer comentar alguma coisa enquanto isso? Não, aqui ainda em 94, obviamente 94, ele fala de regularidade no horário, né? A sinalizar assim que o autor pensa que, ou recomenda, uma grade. É o seu estilo, né? Eu peco nisso, só que dá certo comigo também. Eu acho que tem aquela ideia de que os esportistas falam de princípio da individualidade também. Cada um tem um, por exemplo, muita gente fala quais são os seus horários, né? Como é que você divide a matéria? Eu não tenho, é tudo ad hoc. É o que dá na telha. E pra mim dá certo. Uhum. Agora, eu posso dizer que eu tenho uma regularidade nesse espírito ad hociano, digamos assim. Sim, Aí sim. nisso eu sou bem regular. Querendo ou não, todo dia você tem o momento de estudo, Exatamente. seja ele qual for, seja ele em quantas partes for. Né? Exatamente. Sim, sem dúvida. Pra isso eu sou disciplinado. De fato, né? Sim, de fato. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso antes, né? Mas talvez isso tenha um pouco a ver com aquela coisa do Jordan Peterson, da ordem do caos e da partícula de ordem dentro da partícula de caos. Né? Tipo, você prefere um dia caótico e uma... Não, talvez seja o contrário. Porque, O ideal seria um dia muito bom com uma fração de caos. Ou não? Sim, porque tipo, parece que você trabalha, tipo, o seu dia de alguma forma é mais caótico e aí você tem alguns momentos em que você senta para ter uma ordem. E tem gente que prefere ter uma ordem mais geral e ter um espaço separado e dentro daquele espaço ela pode ser um pouco mais caótica, digamos assim. Tipo, eu me sinto bem assim, tipo, eu gosto de reservar 2 horas do meu dia um determinado período e dentro desse período eu sou, digamos assim, livre, né? Eu pego ali e faço a coisa no meu tempo dentro desse tempo, sabe? Um arquipélago de pequenas ilhas no grande mar da liberdade. Boa, Ok. né? Bem profundo, assim, é uma frase muito bonita. Exato. Lembrei de um negócio. Essa questão do sono é importante, essa coisa de estudar de manhã e tal tem a ver com isso, porque quando você vai dormir, o seu sono meio que filtra um pouco aquelas coisas que ele considera inúteis de alguma forma. Isso o Pierre Luigi fala no livro dele, né? A gente mencionou na última live. E você tem de alguma forma dizer para o seu cérebro, aí também fazendo referência ao que você falou no começo da live, né? Se você é diferente do seu cérebro em alguma medida, né? Você precisa saber dizer para o seu cérebro que não é para ele apagar aquela informação durante o sono. Então, essa coisa do horário, de ter um horário bom para estudar, um horário que você sinta que você vai absorver aquilo melhor, é muito importante, não só porque eu vou absorver aquilo melhor naquele momento, mas porque você precisa dizer para o seu cérebro que aquilo é importante, e o seu cérebro precisa entender que aquilo é importante de ser guardado, sabe? E aí eu acho que amanhã favorece nesse sentido, já que, bem, a primeira coisa que você vai estar aprendendo, né? A primeira coisa que está sendo colocada na sua cabeça. Então o seu cérebro à noite eu acho que vai tender a não descartar isso, né? E é por isso que você acorda sempre com a visão um pouco mais clara, né, das coisas, com a cabeça mais limpa, né, porque o seu cérebro já jogou no lixo aquilo que é desnecessário. Né? Inclusive por isso que ele fala, para estudar sempre todo dia. Porque tu estuda um negócio um dia, aí teu cérebro vai apagar uma partezinha daquilo. Aí tu estuda de novo no outro dia, aí já vai manter mais coisa. Então essa constância é importante por causa disso. Além de tirar a ansiedade, né? Eu anotei, tá ali. E aí você valoriza o descanso, né? E separa a hora de dormir é a hora de dormir, a hora de produzir. E já fazendo o link aí, né? Ele fala, façam alguma coisa ou então não façam nada. Isso quer dizer o seguinte, quando fizer alguma coisa, arregaça, né? E quando não fizer, descansa. Porque o meio termo não dá nem pra lá nem pra cá. Você nem descansa e nem produz, né? É o nem. Isso me lembra eu já fiz um vídeo no canal sobre o vocalista do Iron Maiden, o Bruce Dickinson. E o vídeo é intitulado O que você pode aprender com ele para sua vida de estudo, né? E porra, o cara é vocalista do Iron Maiden,
pratica esgrima em nível, já praticou, eu acho, em nível profissional, pilota Legal. Boeing, o Boeing da banda, pilota avião, Caraca, tem que uma maneiro. marca de cerveja, é historiador, com doutorado honoris causa, e é vocalista do Iron Maiden. E Nossa, dono de uma marca de cerveja. você já falou isso, mas legal. Pode Já, falar de novo. é tanta coisa que eu esqueço. Mas aí perguntaram pra ele, e aí, como é que você consegue? Ele falou, olha, eu foco muito no que eu tô fazendo no momento. Então, a hora do show é a hora que ele é o vocalista do Iron Maiden, ele precisa dar tudo ali. A hora do avião, aí que ele não pode errar, né? E assim vai. Pois é, principalmente nessa parte. Flights of the Sempre Beast. que fala. Sempre que falam dessa coisa de descanso e de trabalho, eu lembro desse parágrafo aí que tu falou do Sutherland, né? Ele termina assim, né? O trabalho pela metade, que é um repouso pela metade, não favorece nem o repouso, nem o estudo. Então, É a se você tá procrastinação. trabalhando. Se você tá trabalhando assim, meio tipo. Alternando. Você não tá descansando. Se você tá alternando o teu trabalho da faculdade com o Facebook do lado. Não tá fazendo nenhum nem Não tá outro. fazendo nenhum dos. Exatamente. Você não tá deixando a tarefa do trabalho mais fácil, você não tá deixando o outro mais fácil, tu não vai fazer nenhum dos dois certo. Então, não tem pra que você fazer. Literalmente, pega, consagra aquele momento e fala: olha, é isso aqui. Consagra Pronto. o momento. Faz. Você já se valeu daquela técnica do Pomodoro? Já. Nunca usei. É bom? Eu uso Ajuda até mesmo? hoje, entre aspas. Porque assim, Do jardim eu tenho lá, aquele né? aplicativo. Eu tenho o Forest, que aí eu sempre coloco 25 minutos, que é o tempo que o Pomodoro recomenda. E aí O que quando que é esse apita eu Forest? paro. Como é que funciona? É o jardim, cara, que tu falou aí. É que eu já vi algumas amigas usando, assim, mas é engraçado que você é o único másculo que usa esse É só aplicativo. porque eu gosto de arvorezinhas, acho tão fofinho. Não tem nada de feminino nisso. Enfim. Aí, o que acontece, né? Você seleciona o tempo que você quiser e dá play. Aquele tempo ali, durante aquele tempo ali, o teu celular vai ficar de alguma forma travado naquela tela. Né? Você não pode Sim. trocar de tela para qualquer outra coisa, para mexer no Instagram ou algo do tipo. Né? Durante aquele tempo que você estipular, enquanto o cronômetro estiver tocando, você não pode trocar de tela. Na verdade, tem como você trocar, só que é aí que entra o lado das arvorezinhas, né? Porque esse processo de você dar play no cronômetro é um processo de plantar uma árvore nova para sua floresta. Então, se você Sim. interrompe no meio, a sua árvore morre. E você não quer que a sua árvore morra, então você não faz isso. Né? Então tem um jogo E o cenário psicológico vai muito ter uma árvore interessante. morta. E o cenário fica com uma árvore morta, ela fica parada ali. Pra você remover, você tem de pagar premium, que é com dinheiro de verdade. Então, não vale a pena. E aí a árvorezinha. E ajuda? Tipo, ajuda muito. É engraçado porque quando você aperta pra cancelar, ele pergunta antes, né? Você tem certeza que você quer fazer isso? Que você quer fazer isso? Sua árvorezinha tão bonitinha irá morrer. Tipo, é uma carinha triste, assim. Eu fico com pena, aí eu não paro e continuo estudando. Então, Olha, ajuda o muito, Aldrin cara. da ONG ambientalista. E tá Cara, surgindo um ambientalista. Ajuda demais, ajuda demais. Legal, vou E aí baixar. eu geralmente coloco os 25 minutos, Pode ser que é o mais, tempo que o então. Pomodoro recomenda. Você pode colocar entre 10 e 2 horas. Tipo, é muita coisa. E tipo, Pô, mas se bem que 2 horas pode ajudar em algumas coisas mais pesadas, né? talvez. Mas é que Aí- tá, né? e aí Tipo, quando e eu aí é faço um o arvorão. Pomodoro. Então, antigamente tinha uma escala de árvores, né? Tipo, você coloca mais tempo, vai ser a árvore melhor. Agora eles mudaram um pouco o sistema. De qualquer forma, eu sempre faço de 25 minutos. E aí, o que acontece? Aí, quando bate 25 minutos, eu, tipo, levanto, tomo uma água, dou uma andada, vou ali na sala, falo com alguém da minha família que tá ali na sala, né? Tipo, vejo como é que tá Fazer o aquilo dia, que a gente qualquer coisa faz assim. se culpando. Usa a rede social. Sim, dá aquela olhada no WhatsApp rapidinho, responde uma mensagem rápido, e aí volto, mais 25 minutos. Né? O Pomodoro, no método Pomodoro, esse tempo de descanso é bem especificado quanto tempo é. Eu acho que primeiro é 25 minutos, aí 25, descanso 5. de 5, 25, Isso. 5, aí depois é 25, 10, aí é 25, 15. Ah, Eu acho eu que não o descanso sabia. vai aumentando sempre 5 minutos. E aí, só que eu não me atento tanto a isso. Eu acho até que eu deveria, porque às vezes eu fico muito tempo nesse descanso intermediário aí. Mas Dá uma roubada. nada tão grande. Mas e aí é muito legal, porque você tem algo bem registrado ali, ó. Você estudou, você ficou tanto tempo longe do telefone hoje, né? Então você consegue sempre ao longo do dia ver. Então eu sempre procuro bater 120 minutos todo dia. Que é justamente as 2 horas do certinho. 2 horas.
Exato. E tô Isso é conseguindo bom quase desde todo que não dia se desse mês, torne. tá ótimo. Mas não pode ser um fim em si mesmo. Às vezes eu vejo concurseiro postando os tempos ali. As arvorezinhas Cara. ali, né? Não é árvore A não, é um aplicativo. floresta cheinha. Isso é tudo balela, cara. O que Vou te importa mandar foto da mesmo minha é o que árvore depois. eu falo Da aos minha meus floresta. alunos, é enfronhar o quadril na cadeira, entendeu? É bunda na cadeira e livro na mesa. Não adianta, não tem Sim, mistério. Bom, é isso perfeito. aí, cara. 4 minutos pro fim. Alguém tem É pergunta? isso Alguém aí. quer falar alguma coisa? Não, eu queria só comentar um negócio a respeito dessa coisa das horas, né? Porque a gente já comentou disso, acho que foi numa live do Jordan Peterson, e aí eu trago de novo aqui só porque tem mais a ver com o assunto. Essa coisa de horas versus páginas, né? Essa coisa meio. Eu leio 30 páginas por dia em 2 horas, né? Como é que é isso, né? Eu particularmente prefiro dar preferência ao tempo por uma questão de hábito, né? Você lê 30 páginas por dia, eu acho que significa muito menos do que você lê durante 2 horas, porque você pode acabar ficando preocupado com o número 30 e acabar correndo Eu prefiro o muito, tempo né? também. Tempo Eu prefiro líquido. o tempo. Eu tenho que ler com calma. Se for 5, 10, 15 páginas, não importa. Desde que sejam bem É, lidas. perfeito. Prefiro E assim isso cria também. o Porque hábito, não dá né? É muito ansiedade. melhor. Cria o hábito. É. E Exatamente, o cria o olho hábito. fica treinado, né? Você ganha resistência. Perfeito. Aí é claro também, né? Você tem de ter alguma noção de que, olha, não é para eu ler uma página em meia hora, né? Tipo, É. não, a Quer ideia dizer, não é essa, né? se for o ente a essência, tá bom. Eu sabia que você ia falar isso, sabia, tinha certeza. Sabia, né? É sincronizado. Pois é. Mas eu não vou Realmente. usar uma frase do Chesterton pra te deixar incomodado. Vai, fala aí, Você não fala aí. Eu quero gosta? ficar Não, incomodado não. hoje. Eu quero ficar incomodado com. É que tem frases do Chesterton que você detesta. Porque Não, pode são falar, repetitivas. pode falar. Mas é que Pode não falar. cabe no contexto. Eu só falei pra sacanear. Tá bom. O Chesterton fala, horas Vai chegar o é dia pior em do que que temos que páginas. discutir se a grama é verde ou não. Como se percebe, esse dia já chegou. É isso aí, 18h58, alguma coisa a mais? É isso. Então tá bom. Eu gostei desse horário. É... A gente pode abrir uma votação, eu vou te dar um golpe de estado. De novo, hein? Bom, Da última essa vez foi deu a errado. quarta live, né? Faltam 5. Faltariam 4 Faltam hoje, se o seu celular não derretesse. Pois é. Inclusive acho que hoje. Eu vou ver se semana que vem eu faço. Porque O quê? eu tinha feito Travou. a intro no violão. Porque eu tinha feito na primeira tentativa do terceiro capítulo. Aí não rolou. Eu Aí lembro. eu falei, calma, eu não vou Eu nem fiquei pensar no esperando violão aqui que tem igual um essa coisa bocó. pra E acabou não dando em nada, né? É. A versão que tá no YouTube Hoje tá foi sem mais negócio, agradável. infelizmente. Mas é isso aí, cara. que exagero. Valeu. Hoje tem LOL, né? Eu, você e o Victor. Sim, Opa, hoje vamos caiu jogar aqui. aquele LOLzinho esperto. Dar uma olhada aí Ótimo. nas capacidades do Vou ter que Marcelo baixar. no League of Legends. Eu sei jogar Maravilha. Dota, né? Então talvez eu tenha base pra jogar LOL. Bora montar um clã do Resenha Forense. É. Aristoclã. Caraca. Aristo... Bah! Igual o Victor, né? Bah! O nosso hino vai ser aquele negócio lá que você... Duvido que você possa aí Que no eu mandei Instagram. agora. Valeu! Vou postar. Tchau, gente. Duvido, Enfim, duvido. gente, Você vai ser cancelado. Valeu. Não se esqueçam de que vocês podem comprar o livro pelo link da descrição do vídeo do YouTube, porque aí eu ganho uma comissão em cima e vocês não pagam nada mais, mas vocês ajudam o canal. É isso. Eu tinha de lembrar de falar isso no começo, lembrei agora. É isso aí, galera. Valeu. Direitos de imagem, 50% pra mim, que eu tô aqui. Tchau. Valeu.